Bom, então a questão da seleção brasileira não era a Copa América, né? Ao contrário do que imaginávamos o Casemiro quando foi questionado disso. Vocês sabem o que nós pensamos? Bom, sinceramente eu não sei, eu gostaria de saber exatamente contra o que a seleção estava se levantando. E contra o Rogério Caboclo não era, o Caboclo era próximo do Tite. Tem a ver com o governo federal? Tem a ver com o que exatamente? A Copa América continua exatamente como estava 2 dias atrás, mas agora o Brasil pegou seu banquinho, colocou o rabo entre as pernas e falou, vou jogar a competição. E a competição será jogada. Quando Jair Bolsonaro foi questionado sobre a Copa América, disse que ao ser consultado, houve unanimidade por parte de seus ministros a respeito da realização do torneio aqui no Brasil. Se há unanimidade é porque entre aqueles que apoiaram imediatamente a Copa América está o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Alguém vai se responsabilizar caso esse torneio... E veja, eu acredito que era uma cumbuca na qual a gente não deveria ter colocado a mão, porque não era problema nosso. Era problema da Argentina e da Colômbia, e os 2 países disseram aqui não vai acontecer. A gente aceitou rapidamente. Tivéssemos sido tão céleres e né, tão rápidos na resposta às cartas da Pfizer lá atrás, da Coronavac, já teríamos muito mais brasileiros vacinados. Mas isso a gente já falou mais de 1 milhão de vezes. Alguém vai se responsabilizar caso os protocolos não sejam seguidos à risca? E por que seriam, né? A gente já viu o nosso histórico recente, o trabalho de autoridades desse negócio de seguir protocolo. Quem é que vai se responsabilizar? Obviamente ninguém, porque o discurso está pronto. Caso esse torneio tenha o condão de trazer ao Brasil uma nova cepa, uma nova variante da Covid-19, o discurso está prontíssimo. Não foi a Copa América. Isso aconteceria de qualquer maneira. Portanto, é um cenário de ganha-ganha para o presidente da República, para o governo, e eu estou falando isso do ponto de vista do governo, que está, desviando o foco da CPI da Covid. A gente passou muito tempo falando sobre Copa América e muito menos tempo do que poderíamos falando sobre vacinação, sobre os constantes atrasos no Plano Nacional de Imunizações, nos depoimentos da CPI da Covid. E 2, esse tipo de torneio tende a agarrar o brasileiro pelo coração. A seleção ganha uma, ganha 2, Neymar vai lá e faz um golaço, a Argentina também ganha, a gente começa a ver que Brasil e Argentina vão se pegar na semifinal, tem o Uruguai, bons jogos, a coisa acaba engrenando, acaba pegando, o que significa um ganho duplo para o governo, porque é o fiador dessa competição irresponsável, e 2, porque desvia a atenção, desvia o foco dos assuntos mais importantes. Alguém vai assumir responsabilidade por isso? É claro que não. Para o nosso colunista, o grande Denilson, ex-jogador da seleção brasileira, a decisão dos atletas de disputar o torneio já era esperada. No final, a batata assa para esses caras, são para os jogadores que são os protagonistas. Não vai levar o presidente, não vai levar o Caboclo, não vai levar o Mourão, não vai ninguém. Esses caras só aparecem quando a batata tá assando. Quando a situação tá ruim, eles botam a cara. Ontem o presidente tentou evitar polêmicas a respeito do assunto. A minha participação na Copa América é abrir o Brasil, né? Para que ela fosse realizada aqui. Já tem os quadros acertados, tudo certinho. O canto é jogador, técnico, eu tô fora dessa, não tem nada a ver com isso aí. E o vice-presidente Hamilton Mourão, por sua vez, defendeu a realização do evento e ironizou o técnico Tite. Técnico ele não quer mais, não quer, pô, o Cuiabá tá precisando de um técnico aí, não tá? Então, leva lá, sai, pede o boné. Nós estamos com N torneios sendo realizados aqui dentro do Brasil. Nós temos, inclusive, torneio de ginástica olímpica, da pré-olímpica, com delegações de tudo que é lugar competindo aqui, em ambiente fechado. E ninguém falou nada, né? O que me provoca estranhamento, Carla e Megali, é essa ausência da vacinação dos atletas. Nem daria mais tempo, é verdade, mas quando se faz algo com planejamento, como no caso da Olimpíada em Tóquio, por exemplo, né, há a vacinação dos atletas previamente. Houve aquele volume de doses importantes cedidas pelo Comitê Olímpico Internacional ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro, para a vacinação desses atletas. No caso de uma Copa América, no Brasil ou fora do Brasil, pouco importa, houvesse um pouco mais de planejamento, me parece, isso teria sido programado antecipadamente, né, para que os atletas estivessem vacinados, para que essa competição pudesse ser um pouco mais segura. É só um dos muitos aspectos envolvidos, né, mas é que me chama a atenção, agora já não dá mais tempo.
Mas havendo planejamento, você consegue antecipar, olha, a lista de convocados precisa sair até tal data para que seja possível fazer a vacinação, garantir a imunização, como aconteceu e como tem acontecido com os atletas que vão para Tóquio. Mas é esquisito. É só uma das muitas questões que há nessa realização da Copa América, mas enfim, está dizendo aí o governo federal que vai conseguir garantir o protocolo de segurança, realização de bolhas, né, que eles fiquem ali nos hotéis, que não festejem juntos, que não celebrem nada e que só saiam dos hotéis em momentos de extrema necessidade. E nos jogos, evidentemente. Junto, não celebrar nada, isso não acontece. Aliás, a gente sabe que vai ter a Copa América faz 4 anos, Sheila. Não tinha Covid-19 ainda e já tinha a Copa América agendada para a Argentina e Colômbia, então estava tudo ali, era uma questão de se preparar, porque o cancelamento, alguém poderá dizer, não, mas foi cancelado, por isso esses protocolos aí foram suspensos. Não, entre o cancelamento e a decisão de trazer a Copa América para o Brasil, passaram-se 48 horas. A Copa América, por um período muito curto de tempo, deixou de existir. Então esses protocolos poderiam ser pensados lá atrás. A comparação do Mourão, a ironia do Mourão, eu não vou nem entrar nesse negócio, o Cuiabá tá precisando, que papo furado, mas o velho argumento de que, quanta hipocrisia, tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, tá acontecendo no Libertadores, pode até fazer sentido à primeira vista, mas só à primeira vista. Quando você examina um pouquinho mais, você percebe que é um argumento covarde que não faz sentido, porque esses campeonatos são nossos, eles fazem parte da nossa agenda. Os clubes precisam pagar os seus funcionários, não só os jogadores. Não estou falando de milionários aqui. Precisa pagar o roupeiro, precisa pagar o porteiro, precisa pagar o jardineiro, precisa pagar o motorista. Os clubes têm uma estrutura que precisa funcionar. E a exemplo do comércio, precisa levar a vida para frente. Mas esse é um problema nosso. Esses campeonatos já estavam contratados por nós, pela nossa confederação de futebol e pelos nossos times. A Copa América não. Por que a gente está agregando mais um problema a torneios que já são problemáticos? Estão acontecendo, mas são problemáticos. Ninguém está satisfeito com a maneira como eles estão acontecendo, sem público. Né? De vez em quando um jogador é flagrado na balada. Né? Não é a situação ideal. Então por que a gente está agregando mais um problema? O Japão vai realizar a Olimpíada. Mas pergunta se o Japão vai pegar para ele qualquer torneiozinho que aparecer lá na Ásia, a Copa da Ásia. Não vai dar para realizar no Vietnã, porque o Vietnã tá... Eu sei que não é no Vietnã, tá? Tô pintando aqui um cenário imaginário. O Japão vai falar, então traz para cá. Porque afinal a gente já tá fazendo a Olimpíada. É claro que não. Claro que isso não vai acontecer. Mas aí é o Japão. Contratando para si mais problema, né? Sim. A gente já tem que lidar com os nossos. Já não está sendo fácil lidar com os torneios que são nossos. Mas esses são nossos. Por que a gente está agregando mais um problema? A carga monstruosa de problemas que a gente já tem. Para a Conmebol, isso é um negócio da China. Eu falava na semana passada, isso representa um lucro ou um não prejuízo, porque o cancelamento geraria um prejuízo muito grande, de algo em torno de 600 milhões de dólares. Então a Conmebol deve ter montado um altar com a fotografia do ministro da Saúde do Brasil, com o presidente do Brasil, e todo dia eles vão lá, se ajoelham, rezam, fazem uma mesura. Mesura ou mensura? Agora, uma mensura, né? Agora fiquei na dúvida. Para a CBF, em caso de premiação também, na última vez em que a gente foi campeão, o prêmio foi de 55 milhões, prêmio mais bilheteria. Bilheteria agora não vai ter, mas pode vir um prêmiozinho aí. Para o Brasil, não tem nada. Não tem nada nesse bolo, nada que a gente possa ganhar, nós como brasileiros, nós como sociedade. Mas enfim, o torneio vai acontecer, vamos torcer, não só para a seleção. É até difícil você entrar no clima, né? Mas a gente acaba entrando. Mas torcer principalmente para que esses tais protocolos sejam respeitados, que a Conmebol, que nós aqui como organizadores demos um exemplo de profissionalismo que geralmente a gente não dá. Quem sabe não é dessa vez. Agora, o vice-presidente da República, ele citou o campeonato de ginástica, que ele nem falou o nome corretamente, foi o Pan-Americano de Ginástica Artística 2021, que valia a vaga de classificação para Tóquio,
né, para a Olimpíada, a gente teve atleta brasileiro classificado, muito bom. Agora, esse campeonato, a definição do local dele só foi feita em março. E ainda assim, é um bom tempo para se planejar, né? De março para junho, são pelo menos aí 3 meses, né? Ou 2 meses e alguma coisa. Então, é completamente diferente, primeiro por causa da atenção das pessoas, porque não dá para comparar ginástica artística e futebol, né? Você não tem gente se deslocando muito embora a Rebeca Andrade seja um grande talento brasileiro, mas a gente não vai ver ônibus de torcedores saindo para ficar na porta do ginásio para conversar com a Rebeca, como vai acontecer com o Neymar, com, né, outros jogadores. Imagina o Messi no Brasil, você acha que isso não vai atrair gente? Mas enfim, esse campeonato ele seria realizado nos Estados Unidos, e assim como houve com a Copa América, também a Confederação Brasileira de Ginástica manifestou interesse em receber esse torneio, que seria inicialmente realizado nos Estados Unidos e não foi mais. Existe uma dúvida com relação à realização dele por causa da pandemia, e assim ficou decidido. Então foi um processo muito parecido com esse da Copa América. Não foi questionado? Não tinha holofote, né? Infelizmente esse esporte ele não atrai tanta atenção.